Oi, eu sou a Gabi Ometo e essa é a primeira resenha do ano, onde eu vou compartilhar com vocês um pouquinho a minha experiência de leitura com o livro The Wolf Poison, As Crônicas de Wolfbane, da autora GSC, tá certo. Só um comentário rápido, se vocês tiverem ouvido algum sonzinho de ar batendo no microfone, é meu ventilador que tá ligado em mim. Eu poderia colocar ele um pouco pro lado, poderia, mas o vento tá tão bom. E esse quarto tá tão quente, que tá tudo fechado com luz, então perdão pelo vacilo, porém, se vocês estiveram ouvindo o som do ar aqui, vocês vão continuar ouvindo, porque tá muito gostoso. E se você quer acompanhar minhas leituras em tempo real pra saber o que eu tô achando, gente, vai me seguir nas minhas redes sociais, estão aparecendo aqui pra vocês, que lá eu tô sempre fazendo diário de leitura. Então, quando chegar aqui o momento da resenha, vocês já vão estar por dentro do que eu achei um pouco do livro, e eu só vou aqui me aprofundar mais. Então, sem mais enrolações, vamos conhecer um pouco do livro. É importante aqui dizer que, como já diz meio o nome, é um livro sobre lobos e vai se passar num lugar inspirado na Coreia. Não vou dizer que é exatamente na Coreia, embora seja, porque a gente é muito mato, eu não consigo ver a Coreia desse jeito. Então é um lugar inspirado, todos os personagens ali têm traços e nomes coreanos. E ali nesse lugar eles estão tendo uma guerra para decidir qual dessas alcateias reerguerá seu rei, né? Todo mundo quer ser rei, então eles estão se matando pra decidir. Adoro essas pessoas, assim, muito maduras pra decidir as coisas. Outra coisa importante é que esses lobos são divididos em 3 grupos. Os alfas, que, sim, não é o único, assim, o líder que lidera, mas eles são os principais guerreiros, os mais fortes, os mais ferozes, os mais possessivos, os mais protetores, e a gente já conhece. Os betas, que eles também são guerreiros e eu não lembro mais tanta coisa sobre eles, mas eles só se relacionam com betas. E por último temos os ômegas, que são os mais franzinos, mais delicados, feitos para cuidar da prole. E eles só se relacionam com alfas, mas eles também podem se relacionar entre si, entendeu? Tendo essa introdução para a história, vamos a ela. Começa com o nascimento do futuro líder da maior alcateia, mais forte, a que tá, por enquanto, vencendo essa guerra. Só que tem um problema. Assim que essa criança nasce, todos os lobos começam a passar mal, tem um cheiro muito forte. E essa criança, ela nasceu especial, ela tem o cheiro do acônito, que, para quem não tá familiarizado, é algo extremamente venenoso para os lobos. Para os humanos também, mas em especial para os lobos. Mas esse não é o único problema. Embora seja um menino forte, ele é um ômega, então ele é mais franzino, mais feito para cuidar, não liderar, mas mesmo assim o pai dele coloca ele como o futuro líder da sua região. Anos se passam, ele já é um jovem, que eu não mais lembro mais a idade dele, porque eu li faz 2 meses, e ele não gosta muito da vida dele, ele não gosta de ser tratado como a coisinha delicada que acham que ele é, ele gosta de correr, ele gosta de exercitar, e principalmente ele odeia fazer todo o ritual para esconder o cheiro dele, embora ele saiba disso. Então, ele tem que tomar muitos banhos por dia, passar muitos óleos, usar um medalhão que inibe o cheiro dele, por isso que ele usa o óleo para colocar um cheiro novo. E ele tá tendo que escolher um marido, porém ele não quer. E sim, homem. É uma coisa interessante que a gente já vai falar sobre isso. Porque todos os alfas são um grandíssimo babaca com eles, que acham que ele é uma florzinha delicada, o que ele não é. E que um detalhe, assim, um adendo que me incomoda um pouco na série, que eles sempre falam que ele precisa ter um herdeiro, que ele precisa se relacionar. Só que ele não pode beijar a pessoa, porque a pessoa morre. O furunfado vai ser pior? Assim, ninguém pensou nessa possibilidade, né? Assim, ninguém fez o test drive pra saber. Isso é um ponto que mas não dá. Assim, se só a saliva acontecer, imagina os fluidos ali que vão sair. Não fez muito sentido, mas tudo bem. Abracei a história, em algum momento vai explicar. E ele está vivendo essa vida, tá causando, porque ele é o quê? É um jovem mestre mimadinho. E ele acaba se esbarrando em um alfa, um lobo, assim, que a partir do momento que ele olha e fala, uou, esse me impressionou. Ele é cheiroso e ele é diferente de tudo que ele já conheceu. E assim, essa primeira impressão já fica forte e ele acha muito estranho o cheiro do nosso líder, que eu não vou falar o nome, que eu não lembro, porque o nome coreano é difícil. E eles ficam nessa primeira impressão, aí ele começa a desconfiar do cheiro, aí eles obrigam os dois a ficarem mais tempo juntos. E esse lobo em especial, esse alfa, que vamos chamar ele graciosamente de Lobinho, que é o apelido dele na história, ele é o general do novo exército que ele tá construindo, que ele vai treinar. E o nosso querido rebelde, filho do líder, decide que ele vai participar, ele quer ser mais que só um dono de casa ômega. E ele acaba conseguindo ingressar nesse exército, o que acaba com os dois fiquem mais próximos. E começa a rolar aquele sentimentozinho que a gente gosta. Nesse meio tempo, a guerra vai avançando, as pessoas começam a descobrir sobre os poderes, os dons do nosso rebeldezinho, começam a raptar ou tentar raptar os herdeiros. E
as coisas começam a se aproximar mais de um casamento pra ele. Porém, o coração do nosso pequeno herdeiro já tá em dono, né? Só que ele não pode, porque quem ele ama é apenas um general que não vai trazer nenhuma aliança para sua família. Vamos começar a falar um ponto que eu já dei uma pincelada antes, mas são os nomes coreanos. Eu entendo que a autora é super fã, dá pra perceber que ela entende sobre isso, mas faltou o fato que ela lembrar que nem todo mundo é como ela, tem os conhecimentos dela. Então são nomes muito complicados e tem nomes muito parecidos entre si, tipo, que muda uma letra. E pra mim é um ponto negativo, tá? Porque eu passei boa parte da história não sabendo exatamente quem era quem, tá? Então, eu precisava do contexto, não é tipo, sabe, é o nome, eu já sei quem é, não. Eu precisava do contexto pra lembrar quem é, sem falar que eles tinham uns 3, 4 apelidos cada um, então eu ficava tipo, socorro. Eu realmente passei boa parte da história assim, sem saber quem era quem. E é complicado falar isso, gente, é sem graça. Eu já mudei nome de personagem por ser muito parecido, tá? E hoje eu percebo que fiz uma boa coisa, porque não é legal você parar e falar, mas esse é o protagonista ou o pai dele, cara? E agora? Não é legal, gente. Então, faltou isso. Faltou ela pegar alguns nomes, pelo menos dos protagonistas, alguns nomes mais amigáveis pra quem não conhece essa cultura. Sim, o que facilitou bastante é que o casal começou a se apelidar por coisas mais normais, tipo Lobinho e Gracinha. Então, ficou um pouco mais fácil. Vamos começar falando um pouquinho do nosso rebelde, nosso futuro líder. Ele não tá feliz com como as coisas são. O que faz sentido, porque é uma grande droga, tá? Não é legal a coisa como eles formados. E ele vai começar a tentar lutar contra isso conforme ele avança ali. Gosto muito do peso que ele tem, de ele ter que esconder todo o seu cheiro. E ao mesmo tempo o fato dele não querer, ele odiar isso e saber que precisa, porque ele não pode matar as pessoas. Tem todo o peso dele saber que ele não vai poder gerar uma criança. O que pra mim é óbvio, mas pros pais dele não. É um personagem que tem o peso, sem falar, é claro, né, do romance proibido, porque ele ama completamente esse lobinho, e esse lobinho não vai poder ser dele. Mas é um personagem muito gostoso de acompanhar. Em alguns momentos ele fica um pouco mais reclamão. Fica. Mas se eu tivesse a vida dele, eu também ficaria um pouco reclamona. O que eu já sou. Agora já nosso querido lobinho, nosso alfa, não possessivo. Só um pouco. Ai, gente, ele é tão fofo. Ele é uma gracinha. É aquele personagem que a gente quer guardar no potinho e ao mesmo tempo fazer coisas obscenas? Sim. Mas assim, gente, é muito bom ver que, assim, no segundo encontro, assim, já tá caidinho pelo nosso herdeiro. Ele tá louco pra beijar o cara, pra fazer muitas coisas, mas ele não pode, a gente sabe por quê. E o lobinho não conta, a gente fica tipo, ai meu Deus, socorro. Pelo amor de Deus, explica seus problemas pra ele entender. E é muito fofo, assim, adorei o personagem. E sabe também o que eu vou adorar se vocês se inscreverem aqui no canal. Estou sempre indicando fantasias maravilhosas pra vocês, principalmente nacional. E se você já for inscrito, pega esse link e compartilha pra todos os amigos que gostam de leitura, pra eles virem aqui conhecer as histórias mais incríveis. Se você tá se interessando por esse livro, saiba que o link dele vai estar aqui na descrição. E um ponto muito importante aqui que eu não falei, embora o título esteja em inglês, a história em português. Aqui temos um livro em narrativa de primeira pessoa, onde praticamente 98% da história é contada pelo nosso querido rebelde. Exceto pelo último capítulo, e aqui eu vou dar uma entrada porque eu não gostei de como esse último capítulo foi feito. O penúltimo capítulo tivemos aqui o clímax, o ponto assim que o gancho pro próximo. E aí o último, que deveria continuar a história, ela volta. Então a gente tem o ponto de vista do nosso lobinho fofinho. Do início, no primeiro encontro, o segundo encontro. Então a gente tem todo um flashback sobre a história deles, sobre o ponto de vista do lobinho. Claro que um pouquinho mais curto, né? Já que são 600 páginas, então eles não iam fazer tipo um segundo livro, mas é bastante longo. E aqui eu tenho 2 pontos, tá bom? Eu gostei dessa visão? Sim, eu gostei muito. Porém, não como um último capítulo, porque tem uma quebra de expectativa muito grande. Então, ó, termina no ápice, de repente eu tô voltando lá na história em outra visão. Não é legal. O que eu gostaria que tivesse sido feito é como se fosse realmente um bônus, tá? Tirando isso, é uma história bem envolvente, bem narrada. Não sei se é porque por lobos e meu critério fica um pouco leve quando é lobos, mas eu gostei bastante da história. É uma história longa, sim. Ela tem 612 páginas, então é bem importante que a narrativa seja um pouco mais fluida, um pouco mais leve pra não ser cansativo. Essa é uma história, assim, slow burn puro, porque como vocês já podem ter notado, não tem beijo entre os dois, porque eles não podem se beijar. E ai, é agoniante. Eu espero muito que tenha umas putarias nos próximos livros, tá? Não sei como, mas sei lá, camisinha, não sei.
tirando o fato, né, que eu sou uma grande safada, a construção dos dois é incrível, é muito sutil, muito fofo. Como esse sentimento, ao mesmo tempo que a gente vê que os dois estão entregues, eles não se entregam, eles tentam se reprimir. É uma coisa muito fofa. E agora eu vou falar de alguns probleminhas, alguns pontos assim que não tem sentido, só que eles são bem pequenos. Porém, eu me apego bastante. E parece que eles são grande coisa pra história. Porém, eu gosto de me apegar a coisas pequenas. Então, é tipo, muda alguma coisa na história? Não. Mas eu passei o livro todo pensando sobre isso. Então, vamos lá. A primeira coisa é que, como eu já disse antes, ômegas são para gerar as crianças. Ou seja, todos os ômegas têm útero. Até o homem. Achei estranho. Mas abracei a história. Falei, tudo bem. Mundo de fantasia. Pode acontecer. Abracei. Porém, e algumas coisas não faz sentido. Vamos lá. Nós temos alfas mulheres também. Elas são um pouco mais raras que alfas homens, mas elas existem. E elas também podem gerar crianças como uma mulher. Elas também têm útero. Porém, é muito mal visto essas alfas fazerem isso. Aí eu me pergunto, como então? Elas não têm filhos? Porque se o ômega homem vai gerar, e ela também gera, o alfa ômega, o ômega que homem, ele tem o que a mulher tem, ou ele tem o que o homem tem, ou ele tem os dois? Como sai? São muitas perguntas. A pequena contradição aqui dessa história, que acaba deixando um gosto ruim pra mim. Eu acho que, sabe uma coisa que não faz sentido, mas a história quer encaixar? Que, como eu disse, dois alfas podem se relacionar, e embora uma mulher alfa gerar não seja bem visto, ela pode fazer isso. E a mistura de dois alfas gera um alfa ainda mais forte, assim, um alfa perfeito, um alfa super poderoso, um alfa, assim, tudo bom possível. Tipo, eles são mais fortes, eles estão mais controlados, eles são top do top do top. E aí a gente tem aquela coisa, se essa junção dá lobos tão incríveis, isso não devia ser incentivado pra gerar mais lobos mais fortes? Assim, é um ponto mínimo na história, tá bom, gente? Mas eu fiquei pensando sobre isso por um longo tempo, até agora. Então, tirando isso, é que do jeito que eu falo, parece que toma uma grande parte da história, mas não, são rápidos comentários, uma coisa mais construída passivamente, essas questões. Só que eu fiquei com a cabeça, gente. Eu agarrei nesse ponto e não soltei, mas ele é bem pequeno pra história. E eu espero ter respostas nos próximos livros, porque não sei se é uma trilogia, mas já são 3 livros. O primeiro com 612 páginas, grande, né? O segundo livro com 960 e o terceiro com 1097. Quando eu comecei ainda não tinha lançado o terceiro, tá? Só por isso, gente, triste, tá bom? Vou ler. Mas 1000 páginas, gente. Camalhaço. E por mais que seja uma história bem longa, ela é gostosa de ler. A narrativa é convidativa, você continuar. Os personagens são carismáticos, é gostoso estar na mente deles, ver o que eles estão fazendo, os seus problemas. E sim, tem alguns detalhes na história que não gostei tanto, que queria uma explicação melhor, porém são pequenos detalhes, pontos minúsculos na história. E a nota desse livro é 4 estrelas, é uma leitura muito gostosa, um pouco diferente dos lobos que eu estou acostumada, mas pra mim isso não é ruim, é apenas diferente. E se você é como eu, amante de lobo, aposto que você vai amar essa história, adorar conhecer essa coisa maluca que criaram. Então, se você se interessou, o link vai estar aqui na descrição. Se você for comprar o livro, compre com o meu link, que vai ajudar bastante. E eu estou com um plano de ler a continuação desse livro, então vou contar tudo lá no Instagram. Então, se você ficou curioso, já me segue, tá aparecendo aqui. Lembrando também que eu sou uma autora publicada e os meus livros também estão aqui na descrição. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei que me ajuda bastante. Se inscreve no canal, porque eu estou sempre indicando livros maravilhosos pra vocês. Se você já for inscrito, pega esse link e compartilha pra todos os seus amigos, porque estamos rumo a 1000 inscritos. E eu acho que é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!